Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais uma aula, Senhor Jesus. Obrigado pelo sopro da vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz toda a diferença na minha vida, na nossa vida. Eu mais uma vez aqui eu retiro toda expectativa em mim, no homem. Eu rejeito, Senhor, todo peso de expectativa nas obras. E mais um dia eu entrego a minha coroa a Ti, Senhor Jesus. Eu me rendo totalmente ao Seu poder, à Sua autoridade, à Sua vontade, ao Seu propósito, Senhor. Eu entrego essa aula a Ti, Senhor. Eu entrego a minha voz, eu entrego a minha mente, Senhor. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para comunicar através dessa aula, Senhor Jesus. Dentre tantas aulas, dentre tantas coisas legais que os Seus filhos vêm fazendo, Senhor, eu entrego humildemente a minha contribuição daquilo que eu ouvi de Ti, Senhor. Eu entrego aqui a minha humilde contribuição daquilo que eu ouvi, daquilo que o Senhor colocou em mim. E eu sigo o conselho de Paulo a Timóteo. Eu prego a palavra, seja em tempo, seja fora de tempo. Então vamos lá, pessoal. Olá, tudo bem? Para aqueles que estão chegando nesse vídeo, meu nome é João Paulo, uma honra, um privilégio estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês, seja vocês quem forem, porque vídeo a gente não sabe onde vai parar. Eu sei que vem me ajudando muito, e eu acho que é sobre isso. Nós estamos aí no 10º vídeo, se eu não me engano, sobre as boas novas de João, que é um estudo sobre a identidade cristã, a identidade espiritual, um estudo sobre nós mesmos, através desse evangelho que é diferenciado. De todos os 4 evangelhos, ele tem uma fragrância especial. É um evangelho que nos coloca contra a parede. É um evangelho que não dá muita margem para mornidão. É um evangelho que apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus das nossas vidas. É um evangelho objetivo, direto, simples, para quem precisa de simplicidade, e profundo, para aqueles que estão mergulhando mais ainda na palavra do Senhor. Então vamos avançando. E a gente chega em mais uma festa judaica, dessa vez a festa dos tabernáculos. E em João 7 diz, depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, ele estava naquele período pregando a palavra, levando o reino. Jesus ele estava levando e manifestando o reino. Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo que seja na terra como no céu. Jesus estava trazendo o céu para a terra. E é essa a nossa função também. Jesus estava percorrendo toda a região da Judéia, da Galiléia, manifestando o reino dos céus na terra, para que seja feita na terra como no céu. E nesse período chegou a festa judaica das cabanas. Então, assim, o povo judeu ele é muito festivo. Então existem várias celebrações, várias festas, mas existiam 3 grandes festas de peregrinação, que é a Páscoa. Eu coloquei, ao longo do vídeo, eu vou colocando alguns versículos que eu não consigo mencionar todos para o vídeo não ficar muito grande. Então é importante vocês darem pausa, como é o vídeo gravado, vocês darem pausa e acompanhem na referência bíblica. Isso é muito importante, esse hábito.
Então a Páscoa ela lembra, é uma festa em memória da libertação do povo de Israel do Egito. Existia a festa das semanas, a festa de Pentecostes, e é um nome muito querido ah, no meio cristão, por conta do que aconteceu nesse período lá em Atos. E quem sabe a gente faça um vídeo sobre Atos também, provavelmente sim. Meu coração está queimando por isso. Então, na festa de Pentecostes, aquilo celebra, é uma festa em alegria e gratidão a Deus pela colheita. A colheita que vem 50 dias, por isso Pentecostes, depois da Páscoa. E para efeito desse vídeo, dessa aula, desse estudo, você tem a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa das tendas, que é uma celebração incrível. Talvez de todas as festas de peregrinação, essa seja a mais intensa, mais bonita, mais enfeitada, a mais alegre de todas elas. E essa festa ela lembra a passagem do povo de Israel pelo deserto. Então a Páscoa lembra a libertação, Pentecostes a colheita, e a festa dos tabernáculos é a passagem em segurança, obviamente, do povo de Israel pelo deserto, porque nesse lugar o Senhor guiou de dia através da coluna de nuvem, à noite através da coluna de fogo. Nesse lugar o Senhor alimentou, o Senhor supriu com comida, com bebida, num lugar improvável. Não sei se você já foi a algum deserto ou alguma região deserta. É um lugar que os recursos são escassos. Não é um lugar propenso à vida. É um lugar que não tem condições de abrigar a vida humana. E nesse lugar, nessa passagem, o Senhor, com a sua mão poderosa, porque o que é um deserto para o Senhor? Ele conduziu o povo pelos 40 anos que ficou no deserto. Então, nessa festa, isso é muito interessante, porque o povo judeu ele observava três momentos da sua história. E essa festa ela provocava uma observância do passado. Como isso, né? Durante essa festa, os judeus eles habitavam em tendas, como seus antepassados, em memória ao estilo de vida dos antepassados. Obviamente eram tendas improvisadas no deserto. Eu coloquei essa imagem que é gerada por inteligência artificial para vocês verem que assim realmente é improvisado, porque eles eram nômades, eles iam de acordo com a direção de Deus, eles desfaziam, faziam, desfaziam, faziam e iam se movimentando na direção da Terra Prometida. Poderiam ter chegado mais cedo, mas então a observância do passado é uma memória para eles trazerem ao coração o cuidado de Adonai, o cuidado do Senhor com o povo. Então, nessa festa, as pessoas faziam nos seus quintais, nas sacadas, nos telhados, eram tendas improvisadas de folhas, enfeitadas, e eles realmente ficavam ali 7 dias em memória aos antepassados. Então, eles observavam e eram agradecidos pelo passado deles, da história. Mas eles observavam o presente, era uma observância do presente, porque eles oravam e agradeciam pela provisão da colheita e oravam pela chuva. Porque você veja, é uma região deserta que depende muito de chuva. E eu não sei onde você mora, eu moro no Rio de Janeiro, é um lugar que não tem problema com água. Tem lugares que não tem problema com chuva, chove toda hora. Mas lá não. Então eles oravam e pediam ao Senhor para que no presente eles continuassem abençoando eles como abençoavam no passado, com a chuva e com a colheita. E também, nesse dia, eram 7 dias de festa, né? 7 dias de festa, você imagina.
Eles observavam, era uma observância do futuro também. Como? Porque eles tinham ainda a expectativa do retorno da glória do Senhor ao templo. E as cerimônias eram feitas no templo. O povo judeu esperava o Messias. Esperava que o Messias retornasse, o Senhor Deus retornasse com toda a sua glória no templo, como foi com seus antepassados. 2 Crônicas 7:1-3. É importante vocês darem pausa e depois verem lá as referências bíblicas. Então era uma festa onde eles observavam passado, presente e futuro, eram agradecidos pelo passado, presente e futuro, eram agradecidos pelo cuidado do Senhor na vida deles. Essa era a festa das cabanas. A partir do versículo 3, vamos lá. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém deseja ser reconhecido publicamente e age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa. Eu ainda não subirei a essa festa porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. E na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. A visão humana, ela constrói uma perspectiva humana. Nós temos os 5 sentidos humanos. Esses 5 sentidos, eles percebem o mundo humanamente, logicamente, racionalmente ao nosso redor. E você veja, quando nós estamos percebendo o mundo com os sentidos humanos apenas, não importa aquilo que você vê, não importa aquilo que você tem contato, porque os irmãos de Jesus, eles estavam vendo. Eles experimentaram coisas extraordinárias, eles viram com os próprios olhos aquilo que Jesus fazia. Mas mesmo vendo, mesmo entendendo que Jesus não era uma pessoa comum, eles não alcançaram aquilo que o Senhor realmente era. Ou se negaram. Ou eles não alcançaram, ou simplesmente se negaram a ver aquilo que Jesus era. Isso acontece até hoje. Muitas vezes, pessoas têm contato com as maravilhas, os sinais incríveis, elas experimentam livramentos, elas experimentam cuidados extraordinários de Jesus na vida delas e elas não conseguem alcançar, ou simplesmente se recusam a ver a origem de tamanha bênção. Porque os olhos veem aquilo que decidem ver. Nós escolhemos, nós muitas vezes definimos pessoas. Nós definimos pessoas. Muitas vezes nós temos contato com pessoas com características incríveis e nós decidimos não ouvi-las. Você pode ter sofrido isso, você pode ter feito isso. Muitas vezes o nosso coração é propositalmente bloqueado por razões diversas. Então, assim como os irmãos de Jesus, muitas vezes podemos observar sinais, curas, maravilhas. Muitas vezes, demonstrações de sabedoria sobrenaturais. Mas entenda bem,
a gente decide como a gente vê isso. Se o nosso coração for endurecido, você não vai perceber quem está ao seu lado, você não vai perceber quem o Senhor mandou para estar do seu lado. E muito mais grave do que isso, você não vai perceber o próprio Deus na sua vida. Porque a palavra diz que ele habita em nós. Não existe relação mais íntima do que essa. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, habita em nós. E nós experimentamos a sua graça, o seu favor. Nós experimentamos coisas incríveis. Mas ainda assim, no mundo cristão, mesmo com esse relacionamento íntimo, é o mais íntimo que existe, ainda assim as pessoas, muitas vezes, sentem Jesus longe. Sentem que Jesus não está perto. Sentem que existe uma barreira separando elas do Senhor. E isso é ocasionado por diversos fatores. Traumas, abandonos, rejeições, arrogâncias, carências. E aí nós endurecemos o nosso coração. Os irmãos de Jesus tiveram alguma razão escura, densa, uma razão inspirada pelas trevas para que eles não vissem o que estava do lado deles. Eles se recusaram a ver. E quando nós nos recusamos a ver, o nosso entendimento é cegado. Existem muitas pessoas cristãs com entendimento cegado. Que não sejamos nós, misericórdia, Senhor, por todas as vezes que por diversos fatores nós nos recusamos a ver. E roubamos a sua glória. Porque se nós vemos sinais e maravilhas na nossa vida, e nós não acreditamos ao Senhor Jesus, que é o Deus em nós, nós roubamos a glória dele. E jogamos não sei aonde, na sorte, no acaso. Misericórdia, Senhor, por todas as vezes que a alma comandou o nosso raciocínio. Misericórdia, Senhor, por todas as vezes que a lógica humana guiou o nosso entendimento. Que em nome de Jesus, todos nós, a começar por mim, coloquemos definitivamente todo o nosso entendimento, todos os nossos sentidos, nossos erros e acertos, nossas emoções, nosso coração, nós submetemos e tomamos o nosso pensamento cativo a Ti, Senhor, para que os nossos sentidos espirituais se aguçem na medida que a nossa mente é renovada. Porque nós só percebemos quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus se nós estivermos com os nossos sentidos espirituais, porque só se percebe espírito quando nós estamos em espírito. E para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Que não sejamos como os irmãos de Jesus, mas que consigamos olhar e veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse trecho também ensina para a gente que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Porque a falta de visão, a falta de entendimento, ela cria consequências. Quando nós não entendemos, quando nós não estamos conectados à vontade do Senhor, quando nós não estamos conectados à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós estamos conectados a outra coisa. E a lógica humana faz com que a gente fique submetido ao Cronos. A lógica humana faz com que nós estejamos submetidos a toda a pressão do tempo.
Porque os irmãos de Jesus, pela lógica humana, eles apresentaram algo coerente. Você precisa ser visto, você precisa fazer, você precisa construir, você precisa demonstrar, você precisa abrir igreja, você precisa ministrar, você precisa fazer. Vai, vem, senta, levanta, publica, escreve livro. Tá na hora. A vida é curta. Quando nós não temos esse entendimento do Espírito Santo, nós estamos submetidos a tudo isso. E, queridos, isso faz um sentido tremendo. Porque nós percebemos a passagem do tempo. Só que o tempo, como nós conhecemos, ele habita dentro do Senhor. O Senhor não está submetido a isso, ele não responde a essa cronologia. O tempo dele é outro. Um dia para ele é como 1000 e 1000 como um. A eternidade habita nele. O Senhor não responde à percepção da realidade como nós percebemos. A realidade como nós conhecemos habita nele, porque ele é eterno. Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele está aqui agora, ele está no passado, ele está no presente. Ele é onisciente. A onisciência, a característica é que realmente detém toda a sabedoria, todo o conhecimento que existe, existiu ou existirá. Então, os planos dele são muito maiores porque ele não tem um ponto de vista. Jesus não tem um ponto de vista. Jesus tem a visão integral e completa de todas as eras. Nós, submetidos ao Cronos, à passagem de tempo, isso faz com que a gente seja escravo, talvez, da angústia. Porque como nós vemos o tempo passar, a sensação é agora. Eu preciso fazer agora. Jesus vai agora, no começo da festa. Foram o que os irmãos falaram. Você não quer ser reconhecido? Como é que você está em segredo? Não faz sentido. O sentido para o homem é totalmente diferente do sentido para Deus. A nossa percepção do que é certo e errado, ela não é confiável. O nosso imediatismo é uma armadilha para a gente. Porque não é sobre o que a gente pode fazer, é o que nós devemos fazer. Não é sobre aquilo que Jesus pode fazer, é sobre aquilo que ele deve fazer, direcionado pelo Senhor. Não é pela sua boa vontade, não é pela minha boa vontade. A nossa boa vontade falha. Quantos erros eu cometi nutrido de boa vontade? E você também. Jesus, o que é para eu fazer? Jesus é para eu fazer isso? Jesus é para eu ajudar? Porque muitas vezes a gente tenta ajudar e a gente atrapalha o plano de Deus na vida da pessoa. Mas como a gente sabe isso? Apenas em conexão com o Espírito Santo. Como a gente faz isso? Aguçando nossos sentidos espirituais. Como a gente faz isso? Renovando a nossa mente. Como a gente faz isso? Se relacionando com o Senhor. Porque relacionamento gera intimidade. Intimidade gera aliança. E a aliança gera unidade. A unidade que nós queremos, sendo um com o Senhor, para que nós ouçamos a sua voz, ela é fruto de um relacionamento. Então se relaciona. Não sabe como?
lê a Bíblia, obedece, ora. Ah, mas eu não sei fazer. Não, nem eu. A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar. O tempo de Deus é o tempo kairós, é o tempo oportuno, é o tempo certo. Ele é o único que sabe isso. Amém? O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que ele faz é mal. A luz agride a escuridão. A luz agride a escuridão. Em Gênesis, nós vimos lá na aula 1 que as trevas não resistiram à luz. E Jesus veio para trazer luz ao mundo, numa reedição, num resgate do plano original do Senhor. Jesus veio para resgatar a humanidade. Assim como o mundo estava envolto em trevas na criação, o mundo estava envolto em trevas quando Jesus, a luz absoluta, chegou e agride. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando a gente está dormindo à noite e a gente acorda para beber uma água, para ir no banheiro, não sei, a gente está numa escuridão completa, os nossos olhos se acostumaram à luz. E aí nós acendemos a luz do banheiro, do quarto, da cozinha. Imediatamente os nossos olhos eles doem. E a nossa primeira reação é querer desligar a luz, para que os nossos olhos parem de doer. Então as trevas, elas criam uma sensação de acomodação terrível. Culturas estabelecidas, ideologias estabelecidas, cosmovisão estabelecida, pensamentos estabelecidos. Jesus veio nesse momento para colidir e destruir esse sistema de mundo, destruir as obras de Satanás. E a acomodação com a escuridão faz com que um abismo chame outro abismo. E assim como nós não conseguimos manter o instinto natural, na verdade, é desligar a luz quando a gente acorda de noite para aquela dói, aí você desliga. A concordância com esse sistema maligno é uma forma fácil de evitar conflito. É muito mais fácil voltar para as trevas do que encarar a luz e se acostumar com a beleza, porque a luz ela muda tudo. Nesse exemplo que eu dei, quando a gente se acostuma com a luz, a gente sabe pegar um copo e beber água, ir no banheiro, a gente consegue andar. A gente sabe para onde a gente está indo. Entende? Concordar com o sistema de mundo é a forma mais fácil e a mais errada, porque nós continuamos escravos de algo que a gente sabe que nos incomoda. A gente sabe que aquilo não tem vida em si, a gente sabe que a gente vive angústia, medo, solidão, desespero. E muitas vezes pessoas recebem a verdade do Senhor. Deus, eu já vi isso acontecendo tantas vezes. Recebe a verdade do Senhor. Só que todo o sistema, talvez familiar, de trabalho, de amigos, oprime de tal maneira como, caramba, eu estou perdendo meus relacionamentos. Eu estou perdendo minha roda de amizade, estou perdendo amigos, eu estou perdendo meu emprego. Às vezes você pode perder, você vai perder no primeiro momento, porque você vai se desfazer
de tudo aquilo que você entendia como a sua realidade, ancorada em lugares errados. Você está se mudando de casa. A palavra diz que o Senhor, Jesus, através do sacrifício e ressurreição, ele nos retirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós nos mudamos. Você já se mudou alguma vez? É bom o processo de mudança? Não é. Você tem apegos. Você acha que não vai fazer sentido, mas aqui eu já sei o que está acontecendo. Então a concordância, ela é terrível, porque muitas pessoas acabam apagando a luz que o Senhor colocou e retornam para lugares de trevas por não quererem conflitos. Então, você ceder a sistemas, ceder a ideologias, ceder a mentalidades familiares, ceder a mentalidades de amigos, gera uma falsa sensação de pertinência. Eu não vou perder minha gente. Eu vou ficar sozinho, o que eu vou fazer? Se eu seguir por esse caminho, eu posso ser odiado. Não ser odiado pelo mundo significa paz? Não, não. O único que pode fornecer a paz que a gente precisa é Jesus. A paz verdadeira não é a paz que o mundo dá, o que diz a palavra, mas é uma paz que é incircunstancial, não depende de fatores. Porque no mundo nós dependemos de fatores, nós dependemos de dinheiro, nós dependemos de carinho das pessoas, nós dependemos de elogios, nós dependemos de aprovação, nós dependemos de tanta coisa. E eu queria que você parasse e pensasse naquilo que realmente é a sua dependência. Porque se nós dependemos de qualquer coisa que não Jesus, nós estamos caindo na idolatria. Jesus ele veio para destruir as estruturas de um sistema de mundo estruturado. O sistema de mundo se estruturou durante muito tempo, consolidou culturas nefastas. São culturas que, como raízes, se enroscam na mente das pessoas. E Jesus veio para destruir isso. São estruturas que têm nome: vaidade, carência, ganância, amargura, abandono, rejeição, ira, a justiça própria, o medo. São essas coisas que dão força ao sistema de mundo, mas a luz e a verdade, o amor do Senhor, ele quebra tudo isso. E ele retira o homem do centro. E ele diz: joga tudo isso sobre mim, que eu vou te dar descanso. A sua dependência é em mim. A sua dependência está em mim. E quando ele diz que o mundo não pode odiá-los, ele não estava falando do ódio entre pessoas, que isso é estimulado no sistema de mundo. Você vê o que está acontecendo hoje. Pessoas se odiando, pessoas dentro do próprio sistema de mundo se odiando, porque é uma cultura egocêntrica, é uma cultura narcisista. Porque veja bem, o inimigo ele imita Deus, ele quer imitar Deus. O diabo ele imita tudo que Deus faz. E o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E o inimigo ele vem tentando trazer o homem à imagem e semelhança dele. Nunca se falou tanto em narcisismo como hoje. Porque o narcisismo é a cultura do eu de mim. Foi o pecado de Lúcifer.
Ele queria ser Deus. E muitas vezes o homem quer ser Deus. É o pecado radical, é o pecado raiz. E Jesus veio para expor esse pecado. Ele nos deu a lei, ele nos deu a Torá, a lei, que a lei definiu o que é pecado. O que é pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Mas a lei define, Jesus expõe o pecado. Porque quando o pecado é exposto, automaticamente a responsabilidade vem para nós. Porque quando o pecado é exposto, os mecanismos de fuga, esconderijo, mentiras, autoproteção, autodefesa, eles caem por terra porque você se depara com você mesmo e a sua incapacidade, a nossa incapacidade de lutar contra isso. Mas qual é a nossa responsabilidade? Jesus, toma. Eu creio em Ti com o meu entendimento completo, com toda a minha força, com tudo que há em mim, Senhor. Eu não consigo me livrar desse corpo mortal, como disse o apóstolo Paulo. Pobre, miserável homem que sou. Quem me livrará disso? Glória a Deus que Jesus, o Messias, nos livrará disso. Ele nos livra disso, porque ele diz: lancem sobre mim o seu fardo. O seu fardo é insuportável. Lança sobre mim. E tomem o meu, que é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Ele fez todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar nele. Descansa no Senhor. Acende a luz de Cristo no seu coração. Acende a luz de Cristo no seu coração. E a luz que brilha ou brilhará em você vai agredir as trevas. E você vai ser odiado pelas trevas. Que maravilha. Porque se o sistema de mundo não te odeia, querido, e presta bem atenção nisso. Se o sistema de mundo não te odeia, se as trevas não te odeiam, reveja o seu evangelho. Provavelmente, pode ser que você não esteja tão na luz quanto você acha que está. Que privilégio. Que privilégio é ser odiado pelas trevas em nome do Senhor Jesus. E que privilégio que o amor dele, poderoso amor dele, nos supre de tudo que a gente precisa ser suprido. Porque não ande por aprovação, sabe? Porque assim como Jesus, alguns diziam que ele era legal, outros diziam que ele era um picareta, um, um, uma pessoa ruim. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele era mau. Alguns vão dizer que você é bom. Alguns vão dizer que você é mau. Não importa o que você faça. Alguns vão te aplaudir e outros vão te cuspir. Quem é você? Quem é você? Você é definido pelos aplausos? Você é definido pelos cuspes? Você é definido pelos elogios? Ou você é definido pelas críticas? Por nenhum dos dois. Por nenhum dos dois.
Assim como Jesus, nós somos definidos por aquilo que o Pai diz que nós somos. E é através dessa identidade que nós temos que nos mover. Filhos amados de Deus, que fazem as obras de Jesus, que replicam aquilo que Jesus fazia, que manifestam a glória do Senhor, que trazem o céu para a terra e andam na terra a partir do céu, não a partir da terra. Que não andam por lógica humana, mas que andam a partir do coração do próprio Deus. Somos aqueles que entendemos a nossa responsabilidade e fazemos a nossa escolha, que é uma escolha obrigatória. Jesus é Deus. É o único caminho que leva ao Pai. Amém, pessoal? Jesus é intencional. Já escutaram essa frase? Quem está com a gente em todos os vídeos já escutou isso muito. Jesus é intencional. Veja só, quando a gente quer dar destaque a qualquer celebridade, né, a gente coloca ela nas pontas, né, ou no começo ou no fim dos eventos. Jesus surgiu na metade. Porque pelos irmãos dele, ele chegaria no começo, ou como a cereja do bolo. Jesus surgiu na metade, de repente. Jesus surgiu de repente. Porque, veja, são 7 dias de festa, e todos os dias o sacerdote ia pegar água lá no tanque de Siloé, e depositava, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, depositava sobre o altar, e o povo dançava, e o povo cantava, e aí de repente surge Jesus no meio de tudo isso. Porque o tempo de Deus é algo que apenas o Pai discerne. Jesus escolheu uma hora inesperada pelo homem para fazer algo esperado por Deus. Ele escolheu uma hora inesperada para fazer o que era esperado. O que ele fez ali? O que ele fez naquele momento? Ele destruiu a sabedoria humana. Porque ali naquele templo existiam pessoas que dedicavam a vida a estudar a lei e os profetas. Pessoas que eram respeitadíssimas, que possivelmente sabiam versículos de cor. Você deve conhecer algumas pessoas até hoje assim. São pessoas que conhecem a lei através da letra, que mata. E Jesus apresenta o Espírito que vivifica. Jesus apresenta, através do exemplo dele, que ele não estudou como os fariseus e os mestres da Torá. Não sei se tinha saduceu aí, possivelmente, que eram partidos, né, na época dos judeus. Eu não sou contra estudo, eu estudo pra caramba, eu amo estudar. Só que a nossa identidade, ela não tem que estar naquilo que a gente sabe. A gente falou numa aula sobre isso. Conhecimento, inteligência, discernimento e sabedoria. Volta lá. Convido vocês a assistirem às outras aulas. Aproveita, curte o canal, comenta, isso é importante pra gente pra caramba. É importante estudar. Só que a nossa identidade não tem que estar naquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente conhece tem que estar submetido ao Espírito que vivifica. Porque a nossa glória é conhecer dele cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então Jesus destruiu a sabedoria humana ali. Porque eles ficaram escandalizados. Como é que ele sabe isso tudo? Ele não estudou comigo. Porque não tinha tanta escola na época. Era sabido aonde as pessoas estudavam, existiam linhas de pensamentos e tal. Mas como é que ele fez? Quem sabe? Você que ensinou? Você que ensinou? Não.
Jesus também demonstrou a total dependência do Pai. Porque ele disse, se alguém fizer a vontade de Deus, vai descobrir se meu ensino vem de Deus ou não. Está acessível a vocês. O ensino não é de mim. Não tem nada a ver comigo. Vem daquele que me enviou. O ensino não tem nada a ver comigo, vem daquele que me enviou. Ele é Deus. Mas ele escolheu ser 100% homem também. E 100% Deus. Para demonstrar a nós como um homem 100% conectado ao Espírito Santo deveria agir. Então ele demonstrou a dependência do Pai, mesmo ele sendo Deus, para que nós víssemos como é que é. Ele convidou todos a experimentarem a Deus, como eu falei anteriormente. Olha, se qualquer um decidir fazer a vontade do Senhor, vai descobrir que meu ensino é de Deus, que meu ensino vem de Deus. Ele convida todo mundo. Porque a religião, ela é segregacionista. A religião, a natureza da religião são camadas de importância. Camadas de hierarquia que têm prerrogativas de acesso. Hierarquia é importante. Existe hierarquia no mundo espiritual. Mas a hierarquia de cada um tem uma função, cada um tem um chamado para edificar o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Mas todos têm igual acesso ao Pai. A religião diz que não, muitas vezes. Aqueles que estão nas camadas superiores vão tendo mais acesso do que aqueles que estão na camada inferior. E Jesus veio, vinde a mim todos que estão sedentos, cansados, todos. Jesus diz, todos aqueles que em mim crerem serão considerados filhos de Deus. Todos. Depois, se vocês pausem o vídeo, peguem os versículos bíblicos referentes, é muito importante, tá bom? Jesus veio para acreditar ao Senhor toda a glória do Pai, toda a glória do Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, somente a Ti a glória. Jesus veio para expor a hipocrisia e o esconderijo da religião. Quando Jesus fala, essa lei que vocês seguem com tanto fervor, essa lei que vocês exigem que todos obedeçam, essa lei que vocês usam para gerar culpa, acusação e controle, vocês não obedecem. Aquilo que vocês exigem, vocês mesmos não fazem. Porque a religião, ela pode se tornar um esconderijo. É um lugar onde imediatamente você é reconhecido usando o Senhor como uma fantasia. Isso é pecado. Isso é usurpação. Misericórdia de nós, Senhor. Porque a palavra diz, ai de vocês, mestres da lei, vocês não entram e não deixam ninguém entrar no reino. Misericórdia. A palavra diz, não queiram vocês serem mestres e líderes, porque vocês serão duplamente cobrados e duramente cobrados. Vocês serão muito cobrados. Cobrados não é pelos seus liderados, cobrados por aquilo que vocês mesmos ensinam. Nós somos cobrados naquilo que nós ensinamos, como eu sou cobrado naquilo que eu ensino nessas aulas e em outros lugares que eu dou aula. Como você, mas eu não sou cobrado, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sei o que eu sou, mas você provavelmente tem família. Para aqueles que têm filhos, por exemplo, você ensina para o seu filho, você é cobrado naquilo que você ensina. Você é cobrado naquilo que você exige. Na medida que nós julgamos, nós somos julgados. Na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. É o que diz a Bíblia.
Então, todos nós, em algum momento, em alguma estrutura, nós somos líderes de algo. Então, nós somos cobrados daquilo que nós falamos. Misericórdia, Senhor, isso é muito sério. Jesus Cristo amado nos livra da hipocrisia, nos livra da demagogia, nos livra do esconderijo da religião. Nos livra, Senhor, do esconderijo do ativismo religioso, onde você faz. Na verdade, você está querendo a atenção do próprio Deus. O Senhor não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Se nós estamos maquiando situações através de ações, eu já te digo que é perda de tempo, tá? Porque o Senhor vê e Ele sonda as intenções do coração. A questão é nós reconhecermos isso e aplicarmos Salmo 139 na nossa vida. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. É a oração mais retórica que existe. Ele conhece o seu coração. Veja se há em mim algum caminho mau. Claro que tem algum caminho mau em todos nós. Não se esconde mais disso. Nos conduz ao caminho da vida eterna, Senhor. Corrige os nossos passos. Corrige os nossos passos. A diferença não é ter ou não ter um caminho mau, é nós submetermos isso ao Senhor e dizer: Jesus, me ajuda. Porque no versículo 24 diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O único julgamento justo é através do Espírito Santo, porque ele é o único justo. Então deixa que ele responda sobre você, porque ele não vai te acusar, ele vai te amar e vai dizer: filho, não peques mais, porque o pecado tem consequência para você. Então que nós submetamos os nossos julgamentos a nós mesmos e os nossos julgamentos aos irmãos, baseado na voz do Senhor. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos ter os sentidos espirituais aguçados e para isso nós precisamos nos relacionar. Então que nós consigamos nos relacionar com Ele, para que tudo aquilo que está disponível a gente consiga usar. Amém? Jesus expõe as consequências da rejeição. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Não reconhecer Jesus, não saber quem Ele é, ou se recusar a entender quem Ele é, tem consequências, querido, querida. Durante muitos anos eu me recusei a ver quem Jesus era. Eu ouvia falar, eu via pessoas recebendo tanta coisa, não é coisa material, mas tanta paz, tanta provisão, tanta suficiência, tanta sabedoria. Mas a minha arrogância, ela fez com que eu rejeitasse o óbvio. E eu perdi muito tempo da minha vida até decidir aceitar Jesus no meu coração. E tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Porque veja só, os céus já estão abertos. Os céus já estão abertos. Nós já habitamos no céu com Ele.
Então você que é cristão, aprofunde esse relacionamento com o Espírito Santo para que você reconheça ele não como uma ideia, como esses habitantes de Jerusalém. Eles sabiam quem era Jesus, filho de José, e sabe que ele é de Nazaré. Eles sabiam o que a lógica humana permitia a eles saberem. Não é suficiente. A ideia de Jesus não é suficiente. Jesus profeta não é suficiente. Jesus bom não é suficiente. Jesus, Deus, tudo, na sua plenitude, ele é suficiente. Então você, cristão, se aprofunda para que você entenda quem é esse Deus na sua plenitude. Porque se você não entender quem é esse Deus na sua plenitude, você não vai entender o sacrifício que ele fez por você. Um sacrifício pleno. E, consequentemente, você não vai entender quem você é. Porque o tamanho do sacrifício comunica a sua identidade. Qual é o seu valor para Deus? O valor é exatamente igual àquilo que foi pago. Você vai comprar uma geladeira, você paga um valor X, você paga uma quantia X, e o valor dela é aquele. Existem coisas que não têm preço, porque o valor é demais. Qual é o valor, qual é o que foi pago por você? O que custou? Foi Jesus. O valor que você tem para Deus custou Jesus. Ele se entregou na cruz. Ele morreu por você. Quem é Jesus? É tudo. Então você, qual é o seu valor? É tudo. É inestimável. A única pessoa que poderia pagar esse valor era o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Compreender quem Deus é, o tamanho desse Deus, não o Deus das ideias, não o Deus visível, que a mente humana consegue acomodar, como esse povo aí de Jerusalém. Mas compreender realmente as dimensões, a largura, a profundidade desse Senhor, do amor desse Senhor, vai compreender quem você é. Caramba, foi por mim isso? Por me resgatar? Caramba, parou por aí? Não. Ele ainda mandou o Espírito Santo para que você faça as obras dele. E para que você liberte outros você. Para que você salve e cure outros você. Para que você faça as obras dele. Porque assim como é, sejamos nós na terra. Amém? Entender o tamanho desse Deus expõe o escândalo de você rejeitar tamanho Deus. Como eu falei numa aula anterior, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Rejeitar Jesus. Você pode. Mas existem consequências. Amém? Então vamos lá. A festa dos tabernáculos era de celebração, alegria. Como eu falei, durava 7 dias. A cidade ela ficava enfeitadíssima com ramos, com flores, canto, dança. Ao longo dos 7 dias, os sacerdotes iam lá no tanque de Siloé, que era que abastecia a cidade, com grandes cântaros de ouro.
eles derramavam essa água sobre o templo, sobre o altar do templo. Durante os 7 dias, os sacerdotes iam lá, era uma cerimônia, era uma procissão. O pessoal, eles iam e viam, era um pouco afastado da cidade. Porque veja só, a importância da água e como o Senhor se comunicou com o povo através de águas. Era um lugar deserto. O Senhor escolheu esse lugar para se manifestar, para fazer o seu povo. A água era muito importante nessa terra árida. Tudo girava em torno de água. Por isso, assim, o Senhor, ele se manifestava através dessas visões para os profetas, como Ezequiel, como Daniel, o próprio João. Tudo era água da vida, água que transborda. Água da salvação, o novo templo escorre água. E isso, essa cerimônia, ela apontava para isso. Porque você tinha o intuito de lavar o templo, né? E você tinha o intuito também de orar por aquilo que se desejava, que era a chuva, né? Porque era um tempo de colheita. E o povo orava por chuva. Também era uma recordação da bênção passada. Porque, veja, na transição do povo do Egito para Canaã, para a Terra Prometida, o lugar era deserto, precisava de água. Eram milhares de pessoas fazendo essa transição. Você imagina, para você alimentar e para você abastecer, matar a sede de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. O Senhor fez nascer a água da rocha. E a celebração também, ela apontava para a esperança messiânica que o Senhor abundaria no futuro, provisão. Porque a água significa vida. A água no deserto ela é mais evidenciada, porque sem água a gente morre. A água significa vida. Então isso apontava para uma abundância do Messias que eles entendiam que estava por vir no futuro e ele iria transbordar. No sétimo dia, eram 7 dias de festa. 7 era um número muito importante na cultura judaica. Então eram 7 dias de festa. Todos os dias os sacerdotes iam lá, pegavam água no tanque de Siloé, derramavam sobre o altar. Mas no sétimo dia, nesse dia, eram 7 profissões indo e vindo do tanque para o templo, do tanque para o templo. E olha que interessante. O sacerdote e o povo, ele ia cantando na ida e na volta, ia declarando, na verdade, Isaías 12:3, que falava: tirareis água das fontes da salvação com alegria, tirareis água das fontes da salvação com alegria. E era uma festa democrática, porque era uma festa judaica que todas as pessoas eram convidadas a participar, gentios, pessoas de toda tribo, língua e nação. As pessoas ficavam na janela, era um lugar de atenção total. Tirareis água das fontes de salvação com alegria. Nesse cenário, Jesus se apresenta como a fonte da vida. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele se revelou novamente como a fonte de água que mata eternamente a nossa sede, como ele se revelou à mulher samaritana, como nós vimos em aulas passadas. Jesus ali se revelou como fonte da vida. Aquilo que os judeus estavam orando, cantando, aquilo que os judeus iam lá na fonte, Siloé, o significado em hebraico é enviado. Siloé significa enviado. Aquilo que eles estavam celebrando
aquilo que eles estavam observando sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, o agradecimento pelo passado, as petições para que o Senhor cuide dele no presente e a esperança do futuro, tudo isso se levantou naquele dia. E a palavra disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Assim como hoje a palavra, o verbo, Jesus Cristo fala para mim e para você. Porque assim como aqueles judeus que estavam buscando algo, e esse algo apareceu diante deles, e muitos não acreditavam. Hoje o Senhor se revela, se levanta na sua vida. Você que está buscando, talvez em lugares equivocados, mas ele se levanta dentro do seu coração e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior flui rios de água viva. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Jesus, eu quebro toda a barreira agora, Senhor, que impede o meu irmão, a minha irmã, Senhor, de se perceber como pessoas, Senhor, banhadas por esses rios que fluem do próprio interior. Você que tem sede, beba, a água está disponível. Porque a água que o Senhor oferece é uma água definitiva. Recebe isso agora em nome de Jesus. Amém. Novamente, o Evangelho de João nos coloca contra a parede. Ou a gente recebe integralmente esse rio de água viva que mata a sede eternamente. Ou a gente rejeita completamente. É tudo ou nada, gente. E a partir do 45 ao 53, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes que lhe perguntaram e fizeram inquisições a eles, né? E você percebe que ninguém fica indiferente a Jesus. Ninguém fica indiferente. Os guardas do templo, eles, sem compreender, eles sentiram a autoridade de Jesus. Eles sentiram o poder, eles sentiram Deus ali. E muitas vezes nós sabemos, as pessoas sabem o que fazer, sabem onde ir, sabem que Jesus é a direção. Muitas vezes você sabe, é ali que eu tenho que ir. Mas o sistema de mundo e os desejos da carne, eles engolfam. A pressão social, o medo do abandono, faz com que muitas vezes muita gente ceda. E mesmo sabendo a direção, não seguem por ela. Porque, presta bem atenção, não importa você saber para onde ir, você precisa ir. Não importa você, não, Jesus realmente ele é o caminho, a verdade e a vida. Legal, eu sei. Não basta isso, você precisa seguir por esse caminho
porque o caminho foi aberto, cabe a nós passarmos por ele. Não adianta você ler sobre Jesus, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ver 200.000 pregações por dia, não adianta você ir à igreja. Você precisa trilhar um caminho, você precisa obedecer, você precisa se render. Porque muitas pessoas fazem essas coisas, mas de forma burocrática, com o coração em outro lugar. Jesus nos convida a corrermos riscos. Riscos de sermos rejeitados pelo mundo, riscos de perder aquilo que a gente entendia como segurança. Mas ele apresenta um benefício absurdo. O contentamento genuíno, porque a palavra diz que o reino dos céus é paz, justiça e alegria. Mas não é apenas na glória, nós já estamos no reino dos céus agora. A palavra diz que nós já habitamos no céu com ele. Essa é uma mentalidade que precisa ser exterminada do nosso meio cristão. E aqueles que estão chegando no Evangelho, entenda, em Jesus você já habita no céu com ele. Então a paz está disponível para você agora, a justiça está disponível para você agora, a alegria está disponível para você agora. Não a alegria artificial de um mundo, do sistema de mundo que faz com que você precise se reabastecer toda hora. Você precisa de emoções a todo momento e nunca passa, nunca está bom. Mas em Jesus a gente recebe a suficiência dele, porque a graça dele é suficiente. Lá em Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. E não é a vida que a gente está. Vida, é sair desse reino mesmo. É a vida que nós estávamos acostumados a ter. Corre o risco de perder ela. Vale a pena. Vale muito a pena. Amém, pessoal. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por esse dia. Senhor, eu oro pela consolidação daquilo que foi liberado, Senhor, em nós, a começar por mim, Senhor. Porque nós somos provados naquilo que nós falamos e ensinamos, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, um excesso da sua graça e do seu favor. Eu declaro, Senhor, que essa palavra, ela ache caminho, Senhor, através das mentes e dos corações, Senhor, como uma água, Senhor, acha caminho através das pedras de um rio. E que ela alcance seu objetivo em nós, em nome de Jesus. Amém.